Olá! Vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais quentes e, com certeza, mais decisivos da gestão pública brasileira atualmente. Hoje, a gente vai desvendar a nova lei de licitações e contratos. É uma mudança, olha, gigantesca que está tirando o sono de muito gestor público por aí. Vamos entender juntos o que mudou, os grandes desafios e as novidades que ela traz. Ok, vamos direto ao ponto para entender a mudança. De um lado, a gente tinha a famosa Lei 8.666, super conhecida pela burocracia, pelo foco excessivo nos procedimentos, o que, convenhamos, abriu umas brechas para problemas. Agora, do outro lado, surge a nova Lei 14.133, e ela chega com uma promessa bem clara: simplificar, aumentar a transparência e, o mais importante, focar na eficiência. A ideia é mudar o foco do como se compra para o que se compra, e, claro, com o melhor resultado possível. E olha, essa transição não é nada fácil. Para você ter uma ideia do impacto real disso na vida das pessoas, durante a marcha em defesa dos municípios, a pressão era tanta que alguns representantes literalmente choraram. Isso dá uma dimensão humana para a questão, né? Mostra a angústia de quem está lá na ponta lidando com a responsabilidade de implementar uma mudança desse tamanho. Agora vamos para a parte prática. Por um tempo, as duas leis conviveram lado a lado. E até hoje existem regras bem específicas para lidar com o que ficou para trás. Fica aquela dúvida, né? O que acontece com o contrato que foi assinado lá na vigência da lei antiga? As regras são bem claras, então vamos ponto a ponto para não ter dúvida. Primeiro, contratos que já estavam assinados sob a lei antiga. Esses continuam regidos por ela até o fim. Simples assim, sem mistério. Segundo, e as licitações que começaram até 29 de dezembro de 2023? Também seguem as regras antigas até o finalzinho do processo. O mesmo vale para as atas de registro de preços daquela época e as suas adesões. A virada de chave definitiva mesmo foi no final de 2023. A partir dali, a nova lei passou a ser a única obrigatória para todo mundo. Certo, as regras de transição estão aí. Mas a grande pergunta, pergunta de US$ 1 milhão é, na prática, como o Brasil está se saindo nessa adaptação, hein? Será que os órgãos públicos conseguiram mesmo virar a chave a tempo? Para responder isso, a gente tem dados bem robustos. O Tribunal de Contas da União, o TCU, fez um levantamento nacional e eles avaliaram nada menos que 1.768 órgãos e entidades em todo o país. É uma amostra gigantesca que nos dá um retrato bem fiel da situação real. E o resultado que a gente vê nesse gráfico é um verdadeiro choque de realidade. É de cair o queixo, sério, 61%, mais da metade, estão em um nível insuficiente de implementação. Apenas 1% atingiu um nível avançado. Os números não mentem. O desafio é simplesmente enorme e generalizado. Diante de um cenário desses, o ponto crucial é entender por que está tão difícil. Vamos detalhar agora os 6 grandes obstáculos que os gestores públicos estão enfrentando para conseguir colocar a nova lei de pé. O primeiro desafio é o mais básico de todos e talvez o mais cruel: a falta de recursos. Falta grana para investir em sistemas novos e, principalmente, falta gente qualificada para tocar processos que são tão complexos. Sem dinheiro e sem pessoal capacitado, qualquer grande mudança já começa em enorme desvantagem. O segundo obstáculo é a regulamentação. A nova lei não veio como um manual pronto para usar, sabe? Ela exige que cada município, cada estado, cada órgão federal crie suas próprias regras para quase 50 pontos diferentes. É um trabalho jurídico e técnico imenso que precisa ser feito dentro de casa. O terceiro desafio tem nome e sobrenome: Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. Ele é basicamente o coração da transparência da nova lei. Um site onde todas, absolutamente todas as licitações do Brasil deveriam estar publicadas. Só que integrar os sistemas de cada cidade a esse portal nacional é um desafio tecnológico gigante para muitos. E por que o PNCP é tão importante assim? Porque ele é a ferramenta que permite o controle social, que aumenta a competitividade, já que atrai mais fornecedores, e que dá muito mais segurança a todo o processo. Estar no PNCP é, no fim das contas, cumprir um dos principais objetivos da lei. Mas calma, há uma luz no fim do túnel. Para aquele município que não tem o sistema próprio, existe uma solução prática: usar o sistema de compras do governo federal, o compras.gov.br. A grande vantagem é que, ao fazer isso, a integração com o PNCP é automática. É um caminho, um atalho para garantir a conformidade com a lei. O quarto desafio mexe com a cultura da gestão pública: o controle interno.
A nova lei exige uma gestão de riscos muito mais robusta, baseada num modelo de 3 linhas. Ou seja, não é mais só fiscalizar depois que o problema acontece, mas sim prevenir, monitorar e auditar de forma contínua, o tempo todo. E um pilar fundamental desse novo controle é o chamado princípio da segregação de funções. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Quem planeja a compra não pode ser a mesma pessoa que fiscaliza o contrato. Essa divisão de tarefas cria mais pontos de fiscalização e reduz drasticamente os riscos, tanto de erros quanto de fraudes. O quinto desafio envolve o setor jurídico. A nova lei fortalece e muito o papel da Procuradoria Municipal. Ela passa a exigir pareceres mais aprofundados e, ao mesmo tempo, oferece mais proteção jurídica ao advogado público que atua corretamente, sabe, defendendo esse profissional em processos futuros. Por fim, o sexto desafio, a organização interna. Essa transição toda é complexa demais para ficar nas mãos de uma pessoa só ou de um único setor. É essencial criar um comitê de implementação, ou seja, uma equipe com gente de várias áreas, da gestão, do jurídico, do controle, para pilotar essa mudança de forma bem organizada. Ok, a gente já falou bastante dos desafios. Mas e as coisas boas? A nova lei não é só dificuldade, não. Ela traz inovações muito, mas muito interessantes que podem, de fato, modernizar a gestão pública no Brasil. O planejamento, por exemplo, deixa de ser só uma etapa burocrática para virar a grande estrela de todo o processo. Surge o diálogo competitivo, uma modalidade fantástica para contratações super complexas, onde a administração literalmente conversa com o mercado para construir a melhor solução. A lei também fortalece o desenvolvimento sustentável, exigindo que as compras públicas pensem em critérios ambientais e sociais. E para evitar que obras parem no meio, ela cria os Dispute Boards, que são comitês para resolver conflitos de forma rápida. E ainda tem a inversão de fases, que agiliza tudo ao analisar primeiro a proposta do vencedor antes de checar aquela montanha de papelada de todo mundo. São, de verdade, ferramentas do século XXI para os problemas do século XXI. Chegamos então àquela pergunta crucial, principalmente para quem está lá na linha de frente da gestão pública. Diante de tudo isso que a gente viu, qual é o caminho a seguir? A pergunta ecoa aquele famoso poema do Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a lei nova chegou. E agora, o que fazer? Existem basicamente 2 caminhos, 2 posturas. De um lado, o José do Egito, proativo, que se planeja, que monta seu comitê, que roda projetos piloto para aprender na prática. E do outro lado, o Zé Ruela, o reativo, o despreparado, aquele que espera o problema acontecer para depois tentar resolver. A escolha de qual perfil adotar nesse processo é o que define sucesso ou fracasso. E para encerrar, fica essa reflexão da Cecília Meirelles. A implementação de uma lei como essa é um desafio gigantesco, mas é também onde os grandes sonhos de uma gestão pública mais eficiente e transparente se encontram com a força silenciosa dos obstáculos do dia a dia. O destino, no fim das contas, depende da força que a gente escolhe alimentar.